Graça e paz, estamos mais uma vez aqui para a gente conversar mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor, e a gente vai continuar falando sobre família. Só que hoje a gente vai estar falando sobre obediência na família. E a gente vai estar lendo o texto lá em 1º livro de Samuel, capítulo 15, verso 22, que diz o seguinte: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiro. Aqui Samuel, o profeta Samuel está falando que é melhor obedecer do que sacrificar. E aí eu busquei no dicionário o que é obedecer e o que é sacrificar. Obedecer, sujeitar-se à vontade de, estar sob a autoridade, não resistir, ceder, render-se, cumprir, executar. Sacrificar, oferecer sacrifício, voltar-se intensamente a alguém. Não adianta nada a gente sacrificar, fazer um sacrifício ao Senhor se a gente não obedece ao Senhor. Não adianta nada a gente oferecer sacrifício, voltar-se intensamente ao Senhor, se a gente não se sujeitar à vontade dele, se a gente não estiver sob a autoridade dele, se a gente não resistir ao Senhor, se a gente não ceder, se a gente não se render ao Senhor, se a gente não cumprir nem executar aquilo que o Senhor nos manda. A obediência, ela é a chave de tudo para que a nossa vida vá bem. Isso em tudo, em relação a pai e mãe, quando a gente obedece a pai e mãe, quando a gente está no trabalho e o nosso chefe lá, o nosso líder, alguns têm líderes, outros têm chefe, isso tem diferença, né? Mas isso aí é uma outra oportunidade. O nosso chefe lá, o nosso líder, manda a gente fazer alguma coisa, dá uma tarefa para a gente fazer. Se a gente não obedecer, não executar essa tarefa, nós podemos ser mandados embora. Os nossos governantes nós temos leis para serem obedecidas, para serem cumpridas, nós precisamos obedecer. Se a gente não fizer isso, como diz aí os jovens, vai dar ruim, né? Agora, nem sempre é fácil obedecer. A gente vê pelos filhos, nem sempre é fácil o filho obedecer. A gente fala, não faz isso, mas vai lá e faz. Mas, mesmo não sendo fácil obedecer, é o melhor a ser feito. A obediência, ela tem que ser aprendida, tem que ser executada, tem que ser cumprida. A nossa vontade tem que morrer. A gente vê em relação a gente viu em relação a estudo, no estudo passado, em relação quando a gente falou lá do texto de Gálatas, quando fala das obras da carne e do fruto do Espírito. A nossa vontade nem sempre vai ser a melhor. A nossa vontade só vai ser a melhor se for a mesma vontade que o Senhor para a nossa vida. Agora, o pecado, ele é gostoso, ele é saboroso. Senão, ninguém pecava. Então, assim, o pecado nos dá prazer. Mas será que esse prazer vale a pena? A gente precisa obedecer ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, mesmo que ninguém esteja fazendo. Nós vamos responder individualmente perante o Senhor. E a nossa família vai arcar com tudo isso. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a obediência da família, sobre os benefícios que ela produz para termos um lar com um ambiente de amor, respeito e dignidade. As ordenanças divinas, a gente vê o seguinte, hoje nós vamos ver 2 ordenanças do Senhor para a nossa família. E a palavra de Deus, ela é rica em ordens para seguirmos. Você pega a palavra do Senhor, vai ter um monte de ordem para a gente seguir. Um monte de orientações para ser seguidas. A gente costuma dizer que a palavra do Senhor, ela é um livro de regras, de fé e prática. E se a gente seguir tudo que está escrito, nós vamos ser bem-sucedidos. E a gente vê que se a gente obedecer
ao Senhor, as nossas famílias se tornarão melhor e apontará para a glória do Senhor. As pessoas vão olhar para a gente e vão ver o Senhor no nosso lar. E a primeira coisa que nós vamos ver, a gente vai ver alguns mandamentos aqui. O primeiro, está lá em Efésios 5:25, diz o seguinte: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí, nós mulheres, né, às vezes a gente pode pensar assim, poxa, a função do marido é muito mais fácil. É só amar. Eu sou tão fácil de amar, gente, vamos parar para pensar. Você é fácil de ser amado no dia a dia? Eu posso responder por mim. Tem dia que nem eu mesmo me aguento. E eu fico pensando, gente, meu marido, né, nessas horas é difícil de cumprir esse mandamento, de me amar. Só que não vai só o fato de amar. Aqui o Senhor não fala, em Efésios 5:25, não fala, maridos, amai vossas mulheres. Ponto, parou ali, não. Continua, como Cristo também amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Então vai muito mais além do que o amor. A gente vê que o amor, ele vai além de um sentimento, vai além de uma paixão, de um bem-querer. Ele vai além de tudo isso. E amar como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, é muito difícil. Mas aí você pode estar falando assim, mas meu marido nunca vai se entregar por mim, nunca. Aí é o problema dele. Aí a gente tem que orar para que o Senhor trate no coração dos nossos maridos, que incomode, para que ele realmente busque esse amor. Porque eu aprendi que o amor, ele não é somente um sentimento. A gente sente amor sim, mas ele é uma escolha. Você precisa escolher amar. E para você amar, para o marido nos amar, ele precisa obedecer ao Senhor, porque isso é uma ordem. E obedecer é o quê? Uma das coisas é o quê? Ceder também. Render-se, sujeitar à vontade de, mas é a vontade do Senhor, não a nossa vontade. E às vezes a gente acha que porque o nosso marido nos ama, ele tem que fazer tudo aquilo que a gente quer. E não é bem assim. O verdadeiro amor consiste no que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 13, do 4 ao 8. O amor não arde em ciúme. Vamos abrir lá? 1 Coríntios 13. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com inveja, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Esse é o amor que a gente precisa buscar. Que os nossos maridos, a obediência ao Senhor, de amar as suas mulheres, é esse amor que Paulo fala aqui. E esse amor, ele é o quê? Ele nos traz alegria, nos traz prazer, ele só faz bem. Quem ama não maltrata. Obediência é um dos resultados de amar a Deus. E em relação a esse amor, quando a gente entende o amor de Deus, o marido entende do amar a Deus, amar a esposa como Cristo amou a igreja, é um negócio de não, a gente viver um relacionamento genuíno, puro. É um relacionamento sem opressão. É um relacionamento baseado na palavra do Senhor. E um outro mandamento é para nós, mulheres. E eu gosto muito desse texto. Por incrível que pareça, eu gosto muito desse texto.
que está lá em Gálatas 5:22, Gálatas não, Efésios 5:22, fala: vós mulheres, estáis sujeitas a vossos maridos como ao Senhor. Alguma versão fala, tem uma versão que fala que a gente precisa ser submissa ao próprio marido. E às vezes a gente fala assim, poxa, mas a submissão, ser sujeito ao marido, eu sou capacho do marido? Não. Muito pelo contrário, se você estiver vivendo num relacionamento abusivo, denuncia. Tá? Pode denunciar. A gente não pode estar vivendo num relacionamento abusivo, mas a gente precisa entender que a gente precisa ser submissa ao seu próprio marido, ao nosso próprio marido. O que é isso? É estar sob a mesma missão. É viver debaixo de uma missão. Deus, ele criou o homem e a mulher com as próprias mãos. Criou os dois, criou a Eva do próprio Adão. Criou ele do próprio Adão. E a gente precisa entender que mesmo a gente sendo auxiliadora, a gente sendo submissa ao Senhor, a gente está debaixo da mesma missão, a gente não pode perder a nossa individualidade. Nós, como mulheres, nós precisamos ter a nossa individualidade. Nós precisamos entender que o cabeça do nosso lar, o sacerdote do nosso lar é o nosso marido. Só que a gente é complemento dele. O Senhor nos criou para completar o nosso marido. Homem e mulher têm o mesmo valor para Deus. E se cumprirmos essas ordenanças do Senhor, obedecendo, seremos felizes e as bênçãos de Deus serão derramadas sobre a nossa família. Então, maridos, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Nós, esposas, nós mulheres, vamos ser submissas ao nosso marido. O que é isso? É estar juntos na mesma missão, debaixo da mesma missão. Ele é o cabeça e nós estamos ali do lado dele, cumprindo a vontade do Senhor, obedecendo ao Senhor. Eu queria estar orando por você. Senhor, nós queremos, mais uma vez, colocar as nossas famílias diante do Senhor. Sabemos, ó Pai, as dificuldades dos nossos relacionamentos. Né? Eu não tenho acesso aos lares de todos, ó Pai, mas o Senhor vai de encontro. O Senhor sabe aquilo que está atrapalhando os relacionamentos, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, fazer a nossa parte, sem buscar, sem esperar nada em troca. A gente precisa obedecer ao Senhor. E nós, mulheres, para obedecermos ao Senhor dentro do casamento, dentro do relacionamento, a gente precisa entender que nós somos submissos aos nossos maridos. Que nós estamos, ó Pai, sob a mesma missão do nosso marido. Que ele é o cabeça, mas nós estamos juntos, auxiliando os nossos maridos, ó Pai. E que o Senhor possa também, ó Pai, incomodar os maridos para que esses homens consigam ser o cabeça, consigam ser o sacerdote do lar e consigam amar as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Que o Senhor possa estar restaurando os lares. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus possa estar abençoando a sua família, o seu lar, o seu casamento. Amém.